E agora eu chamo o Reinaldo Legrazi, gestor da Panambi Capital, que está aqui conosco para um bate-papo nessa terça-feira. Reinaldo, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à BMC News. Sempre um prazer falar contigo. Bom dia. Bom dia, Felipe. Obrigado pelo convite. À disposição. Reinaldo, eu quero começar falando contigo, repercutindo, na verdade, uma fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que ele falou que o fiscal tem que estar na mira do próximo presidente ou do próximo gestor a partir do ano que vem, porque é uma questão muito importante, principalmente com muitas movimentações ali de benefícios que foram colocados ao longo desses últimos tempos e agora culminando com a PEC dos benefícios Auxílio Brasil, também benefícios a caminhoneiros, benefícios a taxistas, enfim, uma série de benefícios colocados ali. Queria saber como que fica a sua visão, né, para essa questão fiscal, como que o mercado está interpretando essas movimentações, esses benefícios, e se a partir do ano que vem a gente pode ter algum tipo de movimentação mais complexa ali, ou de repente um pouco mais perigosa, né, para a parte fiscal do Brasil, e quais os reflexos que isso pode trazer para a nossa economia e para o nosso mercado. Ok, Felipe, você começa indo direto no fígado, né? O fiscal, nós perdemos a estrutura fiscal, o arcabouço fiscal, né? A estratégia do teto de gastos de 2016, sempre se soube que ela era temporária, era uma questão, até 2026 era o máximo que podia durar em função das curvas de crescimento, mas mudou e o teto de gastos hoje não funciona mais. O novo governo vai precisar determinar qual é a estratégia fiscal. E nenhum dos dois fortes candidatos divulgou até agora qual vai ser esse desenho. Mas sempre que se fala em taxa de juros, em política monetária é feita após a fiscal. A política fiscal ela é a base, a partir da qual a política monetária se torna necessária. Hoje o Brasil está trabalhando com uma política fiscal absolutamente expansionista e a política monetária restritiva. Para o ano que vem, espera-se que a política fiscal se torne mais restritiva, e aí abrindo espaço para a taxa de juros cair. Mas essa é a expectativa dos agentes de mercado. Nós não temos nenhuma sinalização ainda. O que nós sabemos é que é um cenário difícil, o governo vai ter que reduzir gastos, fazer algumas reformas, nós chamamos de reformas como se fossem grandes alterações, mas na realidade todo governo precisa fazer constantemente ajustes da política macroeconômica. O mundo inteiro precisa fazer reforma da Previdência, precisa fazer ajustes na tributação. Hoje a economia é digital, se você não fizer ajustes na tributação, você perde completamente o bom senso na arrecadação e a partir daí nos gastos. Então precisa fazer uma reforma tributária, ajustar a tributação. Então, tá o mundo inteiro está fazendo isso. O Brasil precisa se ajustar, precisa ajustar o fiscal, precisa fazer algumas reformas e se preparar para ter um ambiente em que a produtividade volte a subir. A gente mostrou ontem aqui o boletim Focus, né, e também a divulgação do IBCBR, que indicou aí um avanço de 0,69% em junho, fechou o segundo trimestre de 2022 com uma alta de 0,57%. Queria que você comentasse esses dados e avaliar o que ele significa para o país, né, falando especificamente sobre essas previsões de inflação de juros para esse próximo semestre. O IBCBR veio forte, veio bem, e veio na mesma linha que vinha antes, serviços indo bem, produção industrial mais ou menos, recuperando, mais ou menos estável, e consumo de bens um pouco para baixo. Então não trouxe novidade, apesar de ter sido no total mais forte. A projeção agora para o crescimento do PIB em 2022 é em torno de 2%, veio crescendo ao longo do ano, muito impulsionada pelas transferências governamentais, os auxílios, também pelo preço das commodities como um todo, o preço das commodities fazendo com que a exportação seja mais forte e tudo mais. Isso foram os grandes drivers de crescimento para 2022. Para 2023, sobra uma inércia, um carrego do crescimento do PIB, e os analistas estão estimando 0,5% de crescimento para o ano que vem. Não é um crescimento forte,
mas é o que vem desse misto que nós conversamos agora há pouco, de um fiscal mais expansionista, que vai começar a ser mais restritivo, e a política monetária vai estar restritiva ainda. Então, 2023 vai ser um ano mais fraco de crescimento, mas é importante que seja um ano de ajuste para poder crescer depois. Ô, Reinaldo, ainda nesse sentido, né, a gente viu no começo do ano as projeções, principalmente do PIB, serem bem baixas ali, né? Uma perspectiva de crescimento, às vezes até negativo, né? Algumas casas comentando ali de crescimento negativo, outras entre 0, 0,5%. Agora, o Focus já está projetando ali cerca de 2%. No ano que vem, você comentou um crescimento de 0,5%. Você acha que é possível ter revisão também para o ano que vem, ao longo, né, a partir do momento que a gente comece a ver os resultados? Porque a gente vai ter a eleição, aí vai assumir, vão ver os primeiros atos ali do próximo presidente, né, seja a reeleição do Bolsonaro, ou seja Lula, ou seja uma terceira via por aí, né? Geralmente no primeiro ano os presidentes tentam fazer algum movimento um pouco mais forte ali, de repente numa consonância ali com o Congresso, fazer uma reforma aqui, uma tributária, de repente uma administrativa. Enfim, se esse cenário acabar se desenhando, talvez a gente possa ter crescimentos maiores, ou o que foi feito esse ano vai ter esse carrego, como você diz, para o ano que vem, e o fiscal continua ali nesse foco, e talvez a gente não consiga, né, repetir, né, esses bons crescimentos que a gente viu. Essa coisa de falar que o crescimento vai ser baixo parece antipatriota, então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas a sinalização, as tendências para 2023 não são positivas a ponto de dizer que dá para repetir 2%. 2% foi uma surpresa esse ano. O ano inteiro trabalhou negativo, acho que para 2022 não chegou, mas era em torno de 1 e pouco. E com maior expansão fiscal que nós tivemos, auxílios, redução de impostos, nem todas ruins. Redução de imposto é muito bom, auxílio é muito bom. Fez a economia crescer. A economia internacional, em 2022, foi relativamente forte, relativamente comparada a 2023. 2023 deverá ser mais fraca. Então, em 2023 nós temos uma condição doméstica mais restritiva e temos um cenário internacional que tende a crescer menos também. A revisão de crescimento dos Estados Unidos e Europa é negativa. Para a China é positiva, é maior em 2023 do que esse ano. Mas o todo global vai ser um crescimento menor. Então, a pressão para 2023 é crescimento menor. Difícil ser diferente. Certo. Já que você falou, né, nesse ponto global, eu queria falar também da economia dos Estados Unidos, né, que ainda não recebeu ali um memorando de aviso de que ela deveria realmente entrar em recessão. O relatório do PIB divulgado em 28 de julho mostrou uma economia ali que havia se contraído pelo segundo trimestre consecutivo, levando aí os analistas a insistirem que a temida recessão já havia chegado, até por conta ali daqueles dois resultados do PIB. Qual que é a sua opinião? Você acredita que realmente ainda esse ano vai haver uma recessão maior aí, global, indo de encontro aos Estados Unidos e Europa? Então, 2022, essa recessão dos Estados Unidos é uma recessão muito suave, né? O primeiro TRI foi negativo, o PIB nos Estados Unidos, mas veio muito da linha de comércio exterior, e no segundo TRI foi estoques que reduziu o PIB em uns 2%, mas o consumo das famílias nos 2 trimestres americanos foi positivo. O emprego nos Estados Unidos está muito forte, o crescimento salarial é forte, o real está um pouco negativo, ou seja, não está conseguindo acompanhar a inflação. Mas quando todas as outras métricas, a quantidade de vagas por disponibilidade de trabalhador é quase 2 vezes. Quem troca de emprego consegue empregos melhores. Isso nos Estados Unidos é acompanhado, é traqueado. Então, assim, a economia dos Estados Unidos não está fraca, ela está muito forte. O consumo está sustentando. Para o segundo semestre de 2022 e 2023, tem uma desaceleração a caminho. Chamar de recessão que aconteceu nesses 2 tris
eu acho assim, um pouco de forçação de barra. Eu acho que foi assim, um crescimento baixo, um ajuste do ciclo econômico. Todo ciclo econômico sobe, baixa, é natural. Mas nós vamos ter, daqui para frente, uma desaceleração. Vamos chegar numa forte recessão? Eu acho que não. Mas vamos flertar com ela, principalmente na Europa. A Europa, estamos falando de um crescimento para o ano que vem de em torno de 0,5%, vindo de 2 e pouco de previsão. Mas, então, assim, é um crescimento global mais fraco, nos Estados Unidos melhor, os Estados Unidos está mais dinâmico, sempre foi mais pujante, e na Europa vai ser um pouco mais difícil, a Ásia sustentando um pouco mais. Ô, Reinaldo, ainda nesse sentido, né, a gente lê bastante coisa e alguns analistas dizem que o temor de recessão hoje nos Estados Unidos é real, porém, como você disse, a economia está forte, o emprego está forte, né, as pessoas estão com acesso ali ao mercado de trabalho, o Fed está fazendo suas movimentações ali, talvez isso não seja percebido agora, mas talvez mais para frente, ano que vem, 2024, essa realidade recaia com muito mais força sobre a economia americana. E aí a gente olha para trás, tem também toda a questão da distribuição, né, de auxílio lá nos Estados Unidos, que acabou elevando a inflação. Aí tem um cenário geopolítico também, com crise lá na Rússia e Ucrânia. Tem agora essa questão da China, né, o crescimento da China está muito aquém do que era o esperado, e ainda tem essa situação com Taiwan. Você acha que, de repente, a tempestade para os Estados Unidos ainda está por vir? Então, isso que a gente está vendo ainda é uma questão mais de acomodar esses indicadores, e aí lá para frente vai ser uma coisa pior, e aí teremos uma reação, né, também em cadeia para os emergentes, inclusive Brasil? Se tivesse cenário que você falou, para os emergentes, inclusive o Brasil, é muito ruim. Nós estamos caminhando para isso? Bom, então eu vou falar um pouco sobre a minha opinião. Uhum. Hoje não parece que estejamos caminhando para um cenário mundial ruim, não parece. Porém, eu estou um pouco preocupado, tá certo que tem um viés um pouco preocupado quando a gente faz esse tipo de análise, mas estou um pouco preocupado porque o combate à inflação no mundo desenvolvido parece que está muito fraco, parece que está frouxo. Uhum. Nos Estados Unidos, o Fed está fazendo um bom trabalho, é um ambiente muito desafiador, muito difícil, que se enfrentou nos últimos 15 anos, mas o Fed piscou. Então, fez um discurso mais suave na última reunião. Amanhã vai sair a ata do Fed, vamos ver o que tem lá. Eu imagino que não tenha muita novidade. E os mercados bombaram. E junto com isso, a expectativa de inflação global, a expectativa de inflação futura, caiu. Só que a taxa de juros real é muito baixa, a inflação é alta, os núcleos de inflação nos Estados Unidos estão muito fortes, e a taxa de juros real continua negativa, muito negativa, emprego muito forte, e o Banco Central piscou. Se esse cenário de inflação não desacelerar, porque o mercado está animado porque commodities caiu, né? Se esse cenário de inflação não arrefecer, aí eu acho que o cenário pode ser perigoso para 2024, porque aí se a inflação se mostrar forte, voltar a subir nos Estados Unidos principalmente, aí nós podemos ter um ambiente de taxa de juros para cima, dólar forte, aí é ruim para emergente. Hoje essa não é a opinião consensual, o mercado está mais construtivo. O mercado está considerando que que commodities para baixo, como está vindo hoje, principalmente energia, vai segurar a inflação. Com a inflação um pouco mais baixa, vai cai devagar, mas a taxa de juros, mais ou menos onde está estabelecida as curvas, está adequado, e bola para frente. Se for isso, o cenário não é ruim, mas eu estou preocupado com a pressão inflacionária. Eu acho que a pressão é mais forte do que isso, e a principal razão foi você mesmo que falou, Felipe. Os Estados Unidos deu um auxílio durante a pandemia muito forte. Foi um percentual do PIB muito forte. E antes disso, durante 12 anos, da crise financeira até 2020, até a pandemia, também foi um ambiente de muita expansão monetária.
Então teve expansão monetária fortíssima durante 12 anos, aí nos últimos 2, 3 anos tivemos fiscal mais monetária. Não é só commodity que está fazendo a inflação subir, é principalmente esse cenário fiscal e monetário. Então, commodity para baixo, eu tenho dúvida se vai derrubar a inflação. Mas se derrubar, ótimo, nós vamos em frente com o cenário mais ou menos como está. Se não, o ano que vem pode ser um ano mais perigoso um pouco. Uhum. E você comentou essa questão das commodities para baixo, principalmente energia. A gente tem visto essa movimentação do petróleo, que acaba, inclusive, culminando nessa notícia que a gente deu hoje de redução no preço da gasolina nas refinarias feito pela Petrobras. Ainda está alto, né, na comparação anual, ainda subiu bastante o preço do petróleo, mas a gente vê um arrefecimento e também impactando na nossa inflação aqui. Reinaldo, você vê uma possibilidade da gente ter uma inflação menor ainda, essa inflação continuar caindo, a exemplo do que a gente viu em julho, ter essa deflação ainda nessa perspectiva de petróleo, de energia elétrica, a gente consegue ter esse cenário talvez um pouco até melhor na inflação aqui no Brasil com esse cenário? A inflação... Teve uma convergência da previsão, da estimativa de inflação aqui no Brasil. Os analistas trabalhando com 7 e pouco para esse ano e 5,5 para o ano que vem. 5,3, 5,3, 5,5 para o ano que vem. Julho foi deflação, agosto vai ser deflação também. A partir daí, outubro, novembro, o IPCA deve ficar em torno de 0,5%, que é bastante razoável. Então, para o curto prazo, nós estamos com uma visibilidade nos índices de IPCA razoável agora. Quando para o Brasil crescer o ano que vem, vai conseguir crescer sem inflação, aí depende um pouco de tudo que nós falamos. Fiscal no Brasil, ajustes via reformas, depende do crescimento econômico, da taxa de juros internacional, aí vai depender um pouquinho, mas parece que a inflação está mais ou menos ancorada aí em torno de 5 e pouco. Vai cair devagar no Brasil, mas no mundo também vai cair devagar. Mas tudo bem, se estiver caindo, ter paciência, fazer o ajuste com calma. Não precisamos derrubar a economia para fazer a inflação voltar à meta muito rapidamente. Então faz isso com calma, a economia vai se ajustando. Esse é o processo. Então, assim, do ponto de vista de inflação no Brasil, eu acho que nós temos alguns meses de calmaria. Agora, Reinaldo, colocando um pouquinho você na fogueira, a gente começou hoje a campanha oficial, campanha eleitoral aí, e há uma disputa bem acirrada entre o ex-presidente Lula e o presidente atual Jair Bolsonaro. Na sua opinião, quem o mercado prefere? O que deve fazer a bolsa cair ou subir aí? Qual candidato? Eu não vou cair nessa, não. Eu não sei qual que o mercado prefere, mas assim, não tem meio termo, né? Hoje, assim, quem quer um lado não muda de jeito nenhum. Eu acho que assim, as pesquisas estão mostrando que vai ser uma disputa acirrada. A diferença entre os dois candidatos parecia maior há uns 2 meses, quando o Lula tinha uma diferença um pouco maior, de uns 15 pontos, agora caiu para 7, 8 pontos, depende da pesquisa, muitas pesquisas, e com divergência. Isso mostra uma certa falta de visibilidade. Então, tende a ser uma eleição acirrada. O que o mercado mais tem medo é da disputa, da não aceitação do resultado, aquela história que pode repetir um pouco do que aconteceu nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que une todos os lados. Ninguém gostaria no mercado de ver isso. Agora, para o ano que vem, para o próximo governo, para o mercado vai gostar de quem colocar um projeto bom na mesa e assumir as coisas difíceis que tem que fazer, porque governar, liderar, é fazer coisa difícil, não é fazer coisa fácil. Tem que fazer a reforma que vai tirar de um, passar para outro, reforma distributiva, tem que ter a de crescimento, tem a distributiva, o mundo muda, tem alguns setores econômicos que perdem importância, relevância, perdem rentabilidade.
precisa ajustar tudo isso. E governar é fazer essa parte difícil. Então, eu acho que sim, se um dos dois candidatos fizesse um discurso de foco nessas questões sensíveis para o crescimento brasileiro, o mercado ia gostar. Eu não sei se ganha voto, não entendo nada disso, mas o mercado ia gostar. Mas eu tenho a impressão que ninguém vai fazer isso, pelo menos até o primeiro turno. Talvez entre o primeiro e o segundo seja relevante deixar essa tendência mais clara. Mas eu acho que o mercado vai gostar de qualquer candidato que faça esse discurso responsável de focar nas questões difíceis e se comprometer a fazer os ajustes em 2023. Quanto antes fizer os ajustes, melhor vai ser os 4 anos do governo. Ô Reinaldo, você falou que não sabe o que o mercado vai gostar em termos políticos, mas o mercado parece que está gostando da volta do investidor estrangeiro, né? A gente vê os dados aí do fluxo na última semana, só na sexta-feira entrando 2 bilhões de reais no ano, um saldo positivo de mais de 60 bilhões. Você acha que o investidor estrangeiro está voltando a olhar aqui para o Brasil com bons olhos, depois de todo aquele rally de commodities que a gente teve no começo do ano, a saída do investidor estrangeiro com dinheiro no bolso por conta das questões geopolíticas? Agora, o Brasil parece que fez a lição de casa e está voltando o olhar do investidor. O Brasil ficou barato para o investidor estrangeiro olhar novamente aqui para a gente. Como que você está vendo toda essa questão? Esse mês de agosto, metade do mês, 10 dias úteis mais ou menos, entrou 10 bilhões de reais, é bastante, realmente é impressionante, como você mesmo disse. Mas não foi só no Brasil, a partir da piscada, vou usar o mesma brincadeira que eu fiz agora há pouco, depois da piscada do Fed, meados de julho, o mercado engatou uma grande melhora em ações, não foi só no Brasil. Subiu a Europa, subiu outros emergentes como o México, e aí sobrou muito dinheiro para o Brasil também. Várias empresas listadas em bolsa estão com múltiplos baixos, comprimidos, comparados ao histórico. Empresas de valor e crescimento tiveram um grande shift em direção ao valor, e agora, com essa expectativa de juro mais baixo, as curvas de juros todas caíram. Aí você faz a conta do valor presente, do fluxo que as empresas vão gerar, e numa taxa mais baixa, o valor presente é maior e o mercado comprou muitas empresas de crescimento. Não só aqui, no Brasil também. Você vê as techs como reagiram. As techs tiveram uma safra de resultados boas nos Estados Unidos, ajudou a puxar, a taxa de juros caiu, puxou mais, aí vai dinheiro para todas as empresas de crescimento. Então o Brasil não entrou dinheiro só no Brasil, isso foi no mundo inteiro. O real não foi só a única moeda emergente que valorizou, todas as moedas emergentes valorizaram. Então foi um fluxo global a partir de uma análise de que a taxa de juros necessária para controlar a inflação nos Estados Unidos, principalmente, é mais baixa, que o Fed vai por esse caminho, e o mercado jogou as taxas para baixo. Faz taxa para baixo, preço de ação fica proporcionalmente barato, entra dinheiro. Então o Brasil recebeu bastante dinheiro, mas não foi o único. Foi muito guiado pelo mercado de alta dos Estados Unidos. É importante olhar para lá. O Brasil, você falou, será que nós fizemos a lição de casa? Não fizemos nada de lição de casa. A lição de casa vai ser feita em 2023. Agora nós fizemos lição de casa nenhuma, pelo contrário. Nós estamos aumentando gastos, estamos aumentando a dívida, a inflação está acima de 2 dígitos ainda. Então, toda a lição de casa ficou para o ano que vem. Os investidores que estão vindo para o Brasil e os brasileiros estão acreditando que o novo governo vai fazer o que tem que fazer em 2023. E essa é a aposta. Mas ninguém espera nada esse ano, mas para o ano que vem tem que fazer. Tá certo. Reinaldo, obrigado por estar aqui com a gente. Sempre uma aula aqui, as conversas que temos contigo. Uma ótima semana para você, boa terça-feira e até uma próxima. Obrigado, Felipe. Obrigado, Isabela. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Reinaldo Legrazzi, gestor da Panambi Capital. Agora são 9 horas.